Ahora sí, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que están participando. Estoy súper contenta de poder brindarles ese taller que nombramos Descomplicando o Espanhol de España. Les quiero decir que hoy vamos a mezclar un poquito portuñol y portugués. Não vamos falar espanhol, portunhol. Portunhol não, mas a gente vai falar português e espanhol. A gente vai falar um pouquinho dos dois, porque eu ainda não conheço vocês. Não sei se vocês já estão estudando, se já falam ou ainda não falam. Hoje, ups, eu vou pedir só para silenciar o microfone. Mas hoje a gente vai falar de um tema super importante que é descomplicando o espanhol da Espanha. Vamos focar então nessas diferenças que existem entre o espanhol da Espanha. Primeiro de tudo, eu quero conhecer um pouco mais a vocês. Então, se vocês puderem se comunicar comigo pelo chat, eu vou adorar, porque assim eu vou conhecendo um pouquinho mais de cada um. Eu vou estar com o chat aberto, então vocês podem ir sempre conversando comigo. Eu já conheço a Isabela, sei que ela está morando em Ocanha, na Espanha. Já conheço o Douglas, que está morando em Tarragona, na Espanha também. Mas quero conhecer os outros. Tawane, Edna, Michele, se Letícia, se querem escrever aqui no chat de onde vocês são, será um prazer. E, gente, eu também quero falar que esse tacheiro, workshop, ele é muito mais divertido com a participação de vocês. Então, quem se sentir animado, abrir o microfone, compartilhar experiências, ou pelo menos escrever no chat Eu não sobre as estou perguntas. conseguindo escrever no chat. Eu não estou sabendo mexer. Não tem problema, Tawane. Conta pra Tá me mim de ouvindo? onde você é, de onde você tá falando. Eu sou de Portugal, Castelo Branco, Covilhã. Perfeito. E tem vontade de migrar para a Espanha? Estou em processo de mudança. Perfeito. Então, eu vou querer saber mais para frente um pouquinho da sua história. E esse é o lugar perfeito para você começar a se preparar. Eu vi aqui a Edna também, que já está morando na Espanha. Então, vamos lá. Ó, a Pamela também, ele tá. Pamela, eu conheço a Pamela. Ela é de São Paulo e o sonho dela é conhecer os países da América Latina. E olha só, a Jaqueline também falou que no final de março ela vai para a Espanha e deve ficar em Ocanha. Então você já tem aí o Douglas para ele poder te dar algumas dicas. Vamos lá. Eu pedi para vocês se apresentarem e, óbvio, agora eu também quero me apresentar para vocês entenderem quem eu sou e por que eu posso dar esse workshop para você. Mucho gusto, ¿no? Peguen esa expresión cuando vocês vão se apresentar. Mucho gusto, soy Thais Barbosa, pero en Latinoamérica o en España me dicen Thais. Los latinos, los hispanos no saben hablar bien mi nombre, entonces todos me dicen Thais. Vocês sabiam disso? Eles têm muita dificuldade de falar Thaís, então eles falam Thais, porque não é um nome comum. En Latinoamérica, en España, en ningún país hispano no es común. Yo soy Thais y la primera cosa interesante sobre mi vida es que yo me mudé a los 19 años a Costa Rica. Alguém aqui sabe onde está a Costa Rica? Sabe alguma informação sobre esse país? Porque ele não é tão conhecido pelos brasileiros. Mas eu me mudei para Costa Rica quando eu tinha 19 anos e eu não falava nenhuma palavra de espanhol. Eu não falava nada. Eu fui com a cara e com a coragem lá para trabalhar. E o que eu fui fazer? Eu fui dar aula de português para pessoas que falavam espanhol. E foi assim que eu comecei a entender as maravilhas do mundo hispano. Eu comecei a entender as peculiaridades do espanhol porque eu tinha que ensinar o meu idioma para quem falava espanhol. Foi então que, depois de muitos, muitos anos, eu fundei a Cream Spanish com a minha sócia que é da Costa Rica. E aí o espanhol, que já fazia parte do meu dia a dia, ele começou a fazer parte também da minha vida profissional. Eu comecei a falar espanhol todos os dias para capacitar as professoras da Cream Spanish e para falar com a minha sócia da Costa Rica. E hoje, gente, eu moro na Argentina. Então, o espanhol é parte do meu dia a dia realmente. Querem saber mais um dado curioso que eu não coloquei aqui? Eu sou casada com um argentino.
e o meu esposo tem toda a família dele na Espanha. Os meus sobrinhos são espanhóis, os meus cunhados são espanhóis. Então, a Espanha faz parte do meu dia a dia. E é muito engraçado, porque às vezes se encontra os meus sobrinhos argentinos com os meus sobrinhos espanhóis, e aí tem aqueles choques culturais e os choques do espanhol, que é o que a gente vai comentar aqui hoje ao longo dessa aula, porque as crianças também dão muita risada falando das diferenças do espanhol da Espanha para o espanhol da América Latina, tá? Agora, esse é um pouco sobre mim. E aqui eu queria entender mais sobre vocês. Pessoal que já está morando na Espanha, alguém se animaria e me contaria como foi essa primeira impressão com o espanhol da Espanha? Vocês chegaram e foi fácil, foi Sim, difícil? Douglas, quer contar um pouco pra gente como foi essa primeira sim. sensação? Tá me escutando bem? Tamo. Assim, eu quando tava em Portugal, né? Fiquei um mês em Portugal. Quando eu saí do Brasil, vim pra cá, né? Minha mãe mora aqui já há 20 anos, né? E ela trabalha no restaurante é, espanhol. E eu cheguei para trabalhar nesse restaurante espanhol. Nossa Senhora! Cheguei sem falar nada. Aí eu ajudava a preparar as bebidas, tudo. Aí depois foi me soltando, mas não entendia nada, nada que a pessoa falava. Cheguei no aeroporto de Barcelona para vir para cá, não sabia comunicar, porque é saída, entendeu? Então fiquei meio um pouco perdido. Mas deu tudo certo. Mas assim, o espanhol, por falar, muitos falam, é muito parecido com o português. Né? Não, é totalmente diferente. Muito diferente, as palavras é muito diferente. É... Aí assim, ó, hoje tô 7 meses aqui, né, na Espanha. Eu aprendi mais no dia a dia também, né? Convivendo com os espanhol, aprendendo, ele escutando o que Uhum. eles falam, que é muito importante, entendeu? E meu padrasto é espanhol, então já tem isso, entendeu? Só que é Perfeito. complicado. Obrigada por contar, Douglas, porque é assim, muitas vezes a gente fala espanhol e português é igualzinho, eu não preciso estudar. E aí, quando a gente vai para outro país, a gente realmente vê que não é exatamente assim. Mas aqui eu vou dar algumas dicas importantes para vocês já estarem atentos. Qual é a diferença do espanhol da Espanha? E depois vocês podem continuar estudando sozinho, podem continuar estudando com amigos ou até mesmo com a Craven, mas eu vou dar as principais dicas para vocês não se perderem quando os espanhóis estiverem falando, beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero quebrar um mito que existe. Porque muito brasileiro pensa, ai, se eu não falar igualzinho como os espanhóis, eles não vão me entender e eu não vou entender eles, não vai ser possível. Só que eu quero que vocês pensem, o que acontece se um mexicano vai lá para Espanha e como ele fala? O mexicano, ele vai para Espanha, ele muda o sotaque dele, ele muda a forma dele falar, ele muda as expressões que ele usa no dia a dia? Não. Então, é um mito que muita gente chega para mim e fala: Olha, Thaís, eu vou morar na Espanha, eu quero aprender o espanhol da Espanha e eu quero ter aula só com professora da Espanha. Não quero ter aula com uma peruana, com uma colombiana, eu quero ter aula com uma professora da Espanha. Gente, isso é um mito. Porque o colombiano, o mexicano, quando ele vai para a Espanha, ele não muda a forma dele de falar. Porque o espanhol, ele é um só. Todo mundo se entende. O mexicano vai para a Espanha, o colombiano vai para a Espanha, eles vão se entender. A única diferença são algumas peculiaridades que a gente vai ver aqui ao longo dessa aula, tá? Mas eu quero que vocês imaginem que é como o Brasil. O Brasil, ele é tão grande que ele tem muitas diferenças, né? Se a gente, eu que nasci no Rio, mas morei em São Paulo, eu vou para o Nordeste, com certeza vão ter coisas que eu não vou entender, mas eu converso com todo brasileiro. O mesmo acontece com o espanhol. Então, perdam esse medo de falar, eu tenho que falar igualzinho o espanhol. Porque se eu não falar com sotaque espanhol, eles não vão me entender. Gente, o importante é você
falar um espanhol com as regras corretas, da maneira correta, você ter uma pronúncia correta, mas perdam esse medo de falar, eu tô falando com sotaque brasileiro, eles não vão me entender. Porque esse é o seu sotaque, é normal. Porque o mexicano também vai ter o sotaque mexicano e eles vão se entender, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu quero que vocês desconstruam. Agora, uma coisa muito, muito, muito importante que eu quero que vocês entendam. Gente, é falado mais de um idioma dentro da Espanha. Esse é o mapa da Espanha. E a primeira coisa que vocês têm que entender é que a maioria dos lugares, a maioria das cidades, falam o que a gente chama de castelhano ou espanhol. Castelhano ou espanhol. La mayoría de las ciudades hablan así, castellano o español. Pero lo que es muy importante que entiendan, que en España se habla más de un idioma, ¿sí? Entonces, miren acá, en algunas ciudades se va a hablar el catalán, en otras el vasco, en otras el gallego, tá? Então, dependendo da cidade onde vocês forem, vai predominar algum tipo de idioma ou não. De forma geral, todo mundo fala dois idiomas, né? Vocês podem falar o catalão e o espanhol, mas em alguns lugares predomina mais um ou outro, tá? Vamos ver aqui a experiência da Jaqueline. Mi padre vivió en Barcelona 2 años. Antes de irse estudió español a fondo. Cuando llegó no sabía nada de español porque ahí hablaban catalán. Eso pasa, chicos, pasan. Entonces, mi primer tip para ustedes es, si ustedes están en Portugal o están en Brasil y se van a mudar a España, tengan atención a qué ciudad van, porque puede pasar lo que pasó con el padre de Jackie. Él estudió mucho español y llegó y hablaba más catalán que español, ¿vale? ¿Qué puede pasar acá? Por ejemplo, en Barcelona, muchas personas hablan español, pero en algunos lugares se predomina el catalán. Entonces, cuando vas a comer a un restaurante, lo que va a pasar es que el menú, la carta, puede que esté en catalán y no en español. Los carteles de la ciudad pueden estar en catalán, ¿no? Ahora, es normal que la población hable los dos idiomas. Es normal, ¿vale? Vou misturando português e espanhol para vocês irem se acostumando. Se vocês tiverem dúvida, falem comigo pelo chat. Gente, o gallego, ele é muito parecido com o português. Muito parecido. Então, vocês têm que tomar cuidado, porque dependendo da cidade onde vocês forem, vai predominar realmente mais um do que o outro, tá? Agora, olhem aqui o mapa, esse é um mapa real. A maioria, a enorme maioria, vai falar realmente espanhol, né? Entonces, es lo primero que tienen que tener cuidado, ¿eh? Para que no pase lo que pasó con el papá de Shaki. Quedó frustrado, estudió, y cuando llegó no podía hablar con la gente. Bien. Ahora, ¿qué quiero que tengan mucha atención? ¿Cuáles son las principales diferencias entre español de Latinoamérica y español de España? Son 4 importantes diferencias que vamos a ver a lo largo de la clase de hoy. Primero, algunas cuestiones de gramática. Segundo, la pronunciación. La pronunciación de algunas letras, no de todas, sí va a sonar bastante distinto, ¿vale? 3, vocabulario. Hay algunas palabras que se utilizan distinto en Latinoamérica y en España. Y por fin, 4, expresiones, ¿vale? ¿Por qué es importante la diferencia entre expresiones y vocabulario? Vamos, volviendo ao português. Vocabulário são aquelas palavras do dia a dia que a gente usa diferente. Expressões seria mais parecido a gírias, tá? E gírias, cada país vai ter o seu, tá? Então, gente, são 4 pontos. Fiquem comigo até o final, porque vão ser 4 pontos aqui que a gente precisa revisar. Qual é a diferença do espanhol da Espanha
pro espanhol da América Latina. E eu quero que vocês me ajudem, tá? Então vamos lá. Primeiro de tudo, gramática. Existe uma diferença muito, muito importante e por isso todo mundo acha que o espanhol da Espanha é outro espanhol, um espanhol de outro mundo. Os espanhóis utilizam um pronome chamado vosotros, tá? Então, ó, quando a gente quer falar vocês em espanhol, na América Latina a gente usa ustedes, ustedes. E na Espanha a gente vai usar vosotros. Então aí já muda. Imagina, toda vez que eu for falar no plural, na América Latina, ustedes, ustedes me escuchan, ¿no? Y cuando a gente usa vosotros, vosotros me escucháis. Qual é a principal diferença? É só uma palavrinha, ustedes e vosotros? Não, é muito mais do que isso. E é aqui que eu quero que vocês tenham atenção. Gente, vai mudar, toda a conjugação. Muda o pronome e, consequentemente, muda a conjugação, tá? Vamos lá. Antes da gente ver as conjugações, uma dica para vocês. Ustedes, ele tem uma conjugação mais parecida ao vocês. Então, no nosso ouvido de brasileiro, ele vai parecer mais ao português. E por isso, vocês tendem a achar que ele é mais fácil, tá? Vosotros, ele tem uma conjugação parecido quando a gente usava lá décadas atrás o vós em português, né? A gente usava, mas há muitas décadas. Então, vai soar muito diferente. Se vocês querem realmente falar um espanhol da Espanha, eu aconselho vocês a praticarem as conjugações com vosotros, tá? Mas, gente, não compliquem a vida. Foi o que eu falei. O mexicano, o colombiano que vai para Espanha, ele usa todos os verbos com ustedes. Ele não muda a forma dele de falar, ele vai continuar falando com ustedes. Gente, eu tenho a minha cunhada, que ela é argentina. Ela mora há 25 anos na Espanha. E ela continua falando com ustedes. Ela não mudou a forma dela de falar. Agora, os filhos dela têm 12 anos, eles nasceram lá. Eles usam vosotros, porque eles são espanhóis, eles nasceram lá, eles aprenderam assim. Mas vocês não precisam mudar a forma de falar, tá? A gente brinca muito com o Messi, que o Messi mora muito tempo na Espanha e o Messi ele continua falando como um argentino, mesmo morando há mais de uma década. Ele continua falando como um argentino, tá? Então, não é que vocês precisam mudar a forma de falar, mas se vocês querem falar um espanhol mais parecido ao da Espanha, eu aconselho vocês a praticarem as conjugações com vosotros, tá? Então, vamos lá. Em presente, eu vou dar só um exemplo para vocês verem como muda, tá? Em presente, a gente vai falar vosotros habláis e ustedes, tá fora de ordem aqui, ó. Desculpa, gente, vamos lá. Vosotros habláis y ustedes hablan. Entonces, vosotros habláis español y algún otro idioma, o ustedes hablan espanhol e algum outro idioma. Então, imagina como isso muda em uma frase, né? Toda uma conversa falando com outros verbos conjugados de outra forma muda muito, tá? Vamos ver se alguém quer se arriscar a me dar a resposta aqui? Quando a gente fala do passado, a gente fala assim. Ayer, ustedes hablasteis. Disculpa, con vosotros primero. Ayer, vosotros hablasteis en inglés o hablasteis con sus hermanos, ¿no? ¿Y cómo ficaría con ustedes? ¿Cómo ficaría en esa conjugación más parecida en América Latina? Ayer, ustedes, ¿cómo ficaría? ¿Alguien se arrisca a responder? Ah, aí é você, Ustedes, ¿cómo fica o verbo hablar? é, você habla, Hablaron, hablaram. Ah, hablaron. Ayer ustedes hablaron, ¿eh? Então, quando vê que esse hablaron
ele é mais parecido ao português. Então, por isso a gente tende a preferir ele. Com o espanhol da Espanha fica diferente, tá? Agora, vamos para o futuro. Olha só como muda. Mañana vosotros hablaréis con alguien distinto o mañana ustedes hablarán com alguém distinto. Então, quando a gente está falando é, de ustedes, ele fica um pouco mais parecido ao português, por isso você tendem a achar que é mais fácil. E o imperativo, gente, o imperativo, que é aquele modo de dar ordem, de vocês mandarem em alguém, ele fica muito diferente com os outros, tá? Porque vocês têm que colocar um D no final, tá? Então, eu tô falando com todos vocês. E eu vou falar, em esta clase, hablad español. Hablad español, solo español. Y con ustedes, hablen. Hablen español, chicos. Hablen conmigo. Hablen con sus compañeros. Y ya con vosotros, hablad con sus compañeros. Então, viram como fica diferente as conjugações? Contem para mim aqui no chat, ou se alguém se animar a abrir o microfone, pode falar também. Qual conjugação vocês acham mais fácil? Com vosotros ou com ustedes? O que que vocês acham mais fácil? Ustedes. Ustedes. Ustedes parece mais fácil. A Letícia tá falando aqui no chat também. Gente, a única coisa que acontece é que ustedes, a conjugação dos verbos, ela parece um pouco mais ao português, tá? Agora, essa é uma diferença muito grande e vocês que estão morando na Espanha, eu vou pedir para vocês começarem a prestar atenção nisso. Prestem atenção como os espanhóis, todo o tempo, eles vão usar vosotros, tá? Quando eles querem se referir a vocês, eles vão falar vosotros, vosotros, tá? E latino, e aí, gente, latino, aqui sim, a gente pode falar de qualquer país da América Latina. Argentina, Peru, México, Costa Rica. Quando a gente quer falar de vocês, no plural, a gente vai usar ustedes, tá? Aqui, gente, vocês têm que usar de uma forma consciente. Querem falar muito parecido ao espanhol da Espanha? Comecem a usar vosotros. Mas comecem a usar de uma forma correta, tá? Estudem as conjugações. Agora, não, Thaís, eu não quero falar igual os espanhóis, eu só quero falar bem espanhol. Podem usar tranquilamente os ustedes, que vocês vão estar falando correto. O que vocês não podem falar é vocês. Vocês é português e isso aí não vai, a gente não consegue aceitar. Beleza? Esse é o ponto um. Agora, vamos lá. Existe algo muito importante de gramática que também muda muito no espanhol da Espanha, do espanhol da América Latina, tá? Gente, aqui vai ser muito conteúdo, mas depois disso, eu quero que vocês comecem a prestar atenção em como os espanhóis falam e vocês vão ver todas essas diferenças. Quando a gente fala do passado, muda muito o espanhol da Espanha do espanhol da América Latina, tá? Na Espanha, eles usam dois tipos de passado. E na América Latina, a gente praticamente junta tudo em um só, tá? Na Espanha, eles têm dois passados muito diferentes. Um é o pretérito perfeito. O que significa? É usado para ações que não terminaram. Por exemplo, hoy, esta mañana, este año. Quando eu falo esta semana, a semana não terminou. E se a semana não terminou, eles usam esse tipo de conjugação, que é o pretérito perfeito. Já se a ação terminou, eles vão usar outro tipo de passado. Então, por exemplo, ayer, la semana pasada, el año pasado, ou seja, é um tempo que não volta mais. Então, eles diferenciam e eles vão usar dois passados diferentes. Já na América Latina, a gente usa um passado só para tudo, tá? E isso faz com que seja mais fácil, porque é mais parecido ao português. No português também a gente vai usar um passado para tudo. A gente não vai ter dois passados. Então a gente tende a achar que o espanhol da América Latina é mais fácil, porque ele se parece mais ao português. Vamos ver exemplos, tá? Para ficar fácil. Então vamos lá. No português.
Se eu falo assim, hoje eu comi macarrão. No espanhol da Espanha, como esse hoje ele não terminou, a gente vai falar de uma forma. Na América Latina, a gente vai falar de outra. Na Latina, a gente fala, hoy comí pasta. Na Espanha, como a gente fala, hoy he comido pasta. A gente usa esse outro tipo de passado, que na América Latina não é comum, tá? Não é nada comum na América Latina. Esse tipo de passado aqui. Já na Espanha é muito comum. Então vamos lá, vamos ver se alguém se anima a fazer o próximo exemplo. O que você fez hoje? Hoje, ação que não terminou. Na América Latina, como ficaria? Quem me ajuda? O Hum, que tu disse? Oi? Que tu disse? Oi? Quase, quase. Não escutei Que quem me ajudou. fui eu, Thaís, a Jaque. Ah, Jaque, agora eu vi. Que 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 usted. Mas Jaque, eu tô perguntando pra alguém, então a conjugação é com tu. Ah, com tu. O que tu disse? O que tu Qua- hiciste? Hiciste. Oi. Essa! O que tu Ah, hiciste? perfecto. Ahora sí. ¿Qué tú hiciste hoy? É porque eu peguei pesado aqui, eu peguei um verbo difícil. Um pouco. Hice seria com eu, né? Que hice hoy. Entonces, que yo hice hoy. Agora, gente, no espanhol da Espanha, ele vai ficar com uma forma composta, a gente fala, com esses dois verbos. Alguém se anima? Quem sabe como ficaria na Espanha? ¿Qué has hecho hoy? ¿Qué has hecho? No espanhol da Espanha, para esses tempos aqui, que a gente fala que é uma ação não terminada, como hoje, né? A gente vai usar dois verbos, tá? Vamos para mais um exemplo. Ó, outra frase em português. Esta semana eles trabalharam muito. Como ficaria na América Latina? É mais parecido ao português esse. Vamos lá, quem se anima? Gente, a gente tá aqui para errar. Se vocês. É melhor vocês errarem comigo que vocês errarem lá com o espanhol, que talvez não vai ter tanta paciência. Quem se anima? É esta semana, esta la semana trabajas mucho. casi, Douglas. Esta semana ellos trabajaron mucho. Ah, vale. Trabajaron. Bien. Na América Latina tá perfeito. Mas, ó, esta semana. Aí, ó, a Isa respondeu também. Esta semana trabajaron mucho. Muy bien, Isa. Ahora, esta semana no terminó. Entonces, en España, ellos usarían ese otro tipo de pasado. Então, vamos lá. O que eles usariam na Espanha? Esta semana, ellos han trabajado mucho. Ellos han trabajado mucho. É? Então, gente, o que eu quero falar para vocês são aspectos han. Aham, a Isa perguntou aqui, ó. Han trabajado? Sim, Isa. Sabe por quê? Porque aqui a gente está falando do plural. Ellos. Ellos han trabajado mucho, tá? Jaque, pode falar. Thaís, eu tenho uma pergunta. Por exemplo, sempre vão, se eu vou falar ou com o verbo ou com o pronome yo, eu sempre vou usar e. Com os ter ou tu, não, com tu, as, e com ellos, an. Sempre é isso. Sempre vai ser a Aham, mesma. Tá. Como chama perfeito. essa palavra, Thaís? Tem Aham, uma classe gramatical? E, tem. as. O que a gente está fazendo aqui é conjugar um verbo com um pretérito
perfeito. Esse é o nome, pretérito perfeito. E aí, o que a gente faz com pretérito perfeito é pegar o verbo haver, tá? É o verbo haver mais outro verbo no particípio. Então, vai ficar assim: yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, ellos han. E aí, essa partezinha sempre se mantém. Então, yo he trabajado, tú has trabajado, él ha trabajado, nosotros hemos trabajado. Tá? Agora, vamos lá, gente. Foi o que eu falei para vocês. Talvez depois a gente precise aprofundar esses estudos, ou estudando com a gente, ou estudando sozinho. Se vocês querem estudar sozinho, eu vou deixar aqui no chat para vocês o que vocês precisam estudar, mas depois eu vou mandar esse material para vocês. O que vocês precisam é colocar na internet pretérito perfeito em espanhol. Vocês colocam assim, e aí vocês precisam estudar essas conjugações, tá? Agora, de novo, gente, são peculiaridades do espanhol da Espanha. Na América Latina, a gente não usa tanto isso, tá? É até engraçado, porque mesmo nas profs da Queer Spanish, da nossa escola, muitas profs, quando elas vão ensinar o conteúdo a esses alunos, elas estudam antes. Porque as profs de Honduras, do Peru, da Guatemala, elas não tiveram esse conteúdo na escola quando elas eram pequenas, tá? É algo muito da Espanha, tá? Então, da mesma forma que elas precisam entender bem para ensinar para vocês, é algo muito específico da Espanha, tá? Na América Latina, eles falam tudo de uma vez só. Eles falam, hoy comí fideos, ayer comí fideos, não importa o tempo, tá? Isso é algo muito particular do espanhol da Espanha. Agora imagina, sempre que eles forem falar de passado, eles fazem essa diferença. Sempre que eles forem falar de vocês, eles fazem essa diferença. Então, por isso, vocês acham que o espanhol da Espanha é tão diferente. Porque, realmente, num contexto, são muitas coisas que mudam, tá? Agora, vamos lá. Vamos para as próximas. Vamos para as próximas particularidades. Eu falei para vocês que são 4. Vamos lá. Pronúncia. Gente, a pronúncia no espanhol da Espanha, ela muda somente com algumas letras, tá? Algumas letras mudam, outras não. A principal letra que muda é a letra Z e a letra C, tá? Os espanhóis pronunciam de uma forma que a língua fica mais entre os dentes. Parece um pouco o TH do inglês, que eles vão fazer um pouco. Sinceramente, eu não consigo copiar. Então eu pedi ajuda. Aqui, deixa eu parar de compartilhar, eu vou compartilhar de novo. Eu vou compartilhar com vocês um áudio do meu cunhado falando. Meu cunhado, ele é espanhol. E aí eu pedi para ele gravar um áudio aqui pra gente, e eu quero que vocês prestem bem atenção em como ele pronuncia a letra Z e a letra C. E aí, o pessoal que mora na Espanha, eu quero que vocês comecem a prestar atenção como eles falam também, tá? Me avisem se vocês vão conseguir escutar. Gracias, cerveza, cabeza. Zumo, corazón, comienzo, cazar, pereza. Conseguiram escutar? Pode repetir? Vou repetir. Presta atenção como parece que tá assim, ó, com a língua entre os dentes. Ó, eu vou ler como a gente fala na América Latina, tá? Porque, gente, o meu espanhol, ele é bem latino, tá? Então, eu vou ler e depois vocês prestam atenção neles. Eu leria assim como um espanhol da América Latina. Ups. Gracias. Gracias. Hum. Vamos escutar ele primeiro, porque senão o áudio não para. Escutem ele e depois escutem eu. Gracias, cerveza, cabeza. Zumo,
corazón, comienzo, cazar, pereza. Notem como parece que ele fala cerveza, cerveza, com a língua entre os dentes. Os mexicanos, peruanos, argentinos, todo o resto não fala. Eu falaria gracias, cerveza, cabeça, sumo, corazón, comienzo, casar, pereza. Agora, os espanhóis parecem que estão ali com a língua entre os dentes, tá? Vamos à última vez. Gracias, cerveza, cabeza. Zumo, corazón, comienzo, cazar, pereza. Alguém que está morando aí na Espanha pode compartilhar se vocês já tinham reparado nessa Eu, pronúncia? rapaz, assim, posso falar? Pode falar, Douglas, vai lá. Assim, eu nunca tinha reparado, não, mas igual eu trabalho aqui, eles falam, a cerveja é escrito normalmente com Z, né? Totalmente diferente, né? Mas assim, eu nunca tinha reparado assim, não, o jeito de falar, sabe? Aí, ó. A Isa falou aqui que já tinha reparado. Então, comecem a reparar que parece que tem a língua assim entre os dentes. Quando a gente fala com C e com Z. Vocês precisam pronunciar dessa forma? De novo, gente, eu vou falar muitas vezes isso no workshop. Não, porque, gente, eu converso o tempo inteiro com o meu cunhado que é espanhol e é o meu sotaque da América Latina e tá tudo bem, ele me entende perfeitamente, tá? O meu esposo que é argentino fala com o cunhado dele da da Espanha e ele não muda a forma dele de falar, ele fala do mesmo jeito, tá? Agora, tem outra letra que muda Gracias, bastante. cerveza, Ah, cabeza. Zumo, tá repetindo. corazón, comienzo, cazar, pereza. Agora parou. Tem outras duas letras que mudam muito, que é o que a gente chama de doble L e Y. Doble L e Y, né? Doble L e Y. Essas letras, elas também mudam muito. Eu, como estou falando mais um espanhol da Argentina, eu falo muito chiado. Então, eu falo chamar, playa, castillo, porque é um espanhol da Argentina. Na Espanha, eles vão falar de uma outra forma. E aqui facilita a nossa vida, tá? Porque é mais parecido ao português. Então, vai facilitar a nossa vida. Escutem. Llamar, pastilla, gallina, castillo. Cuchillo, amarillo, cepillo. Parece o LH do português. Llamar, pastilla, gallina, castillo, cuchillo, amarillo, cepillo. Parece o LH, tá? Quem se anima a tentar ler essas palavras? Tem algum voluntário a ler essas palavras? Sim, Eu posso tentar. pode, Vai pode. lá. Quem falou? A Isa. Isa, vai lá, Isa. Llamar, pastilha, galinha, castillo, cuchillo, amarillo, cepillo. Perfeito! É isso mesmo. E Gente, ó, ótima pronúncia da Isa. Parabéns, Isa. Porque obrigada. aqui, gente, o que vocês têm que pensar é o que estaria errado? É você falar amarelo. Amarelo é português, tá? Ou você inventar. Agora, a pronúncia da Isa tá muito bom. Amarillo, tá? Então, essa é a diferença, gente, entre a gente falar com sotaque e a gente falar com a pronúncia errada, tá? A Isa usou a pronúncia correta. Sotaque, um pouquinho, é claro que ela vai ter, porque ela é brasileira, assim como eu falando, eu também vou ter sotaque. Mas a pronúncia da Isa estava muito boa. Então, a pronúncia tá correta, tá? Essa é a diferença, gente, entre você falar com sotaque e você falar com a pronúncia correta, tá? Perfeito. Vamos para lá, para outra letra que eu Llamar, falei para vocês. pastilla, Ai, tá louco esses gallina, áudios. Calma aí. castillo. Cuchillo, amarillo, cepillo. Ai.
Vamos lá, já que falou, sotaque em outro idioma só tem quem fala mais de um idioma. Adorei essa frase, Jaque. É isso. Se a gente tem sotaque é porque a gente está falando outro idioma, né? Vamos ver agora como fica a pronúncia do Y. Y a gente fala Y, né? É muito parecido. Então vamos lá, escutem. Playa, yo, rayo, desayuno, leyenda, ayuda, proyecto, cayó, leyó. Tá? Parece também, tipo um LH, tá? Quem se anima a ler? Outra pessoa que não seja Douglas ou a Isa? Quem se anima? Vamos ver, Tawane, Michele, Daisy. Quem se anima? Pamela. Alguém se anima a ler essas Vou ler palavras? aqui o que eu consegui, tá bem? Vai lá, Tawane, eu te ajudo, não se preocupe. Playa, yo, rayo, desayuno, leyenda, ajuda, proyecto, e esses dois não sei. Caiu, Cayó, pode leyó. leio. Uhum, muito bem. Então, N, a pronúncia da Y, você pronunciou muito bem, tá? Você só se confundiu quando juntou com outra letra. Essa letra aqui é a letra R. Então, a gente tem que tremer um pouquinho a língua. R. Então, a gente vai falar raio. Pode ler? Repete pra mim que é muito difícil. Raio. Raio. Aham, é isso. A letra R a gente tem que tremer a língua, tá? Sim. Muito bem. E às vezes os brasileiros se confundem quando é uma palavra que no português tem J, né? Então falam arruda. Não, aqui é ajuda. Pode repetir? Ajuda. Perfeito, perfeito. É isso. Então, gente, que eu falo, a pronúncia correta é Não, ajuda, não, depois eu tá? lavo. Pronúncia correta, ajuda, tá? A gente falando assim está excelente, tá? Vamos lá para as próximas peculiaridades? Próximas Playa, peculiaridades, gente. yo, Vocabulário. rayo, Ai, o áudio desayuno, fica. Você lê. leyenda, Amém. ayuda, proyecto, cayó, leyó. Bem. Próximo ponto importante, vocabulário. Gente, vocabulário é algo que a gente tem que ir aprendendo com o tempo, tá? É normal. Eu vou para o Nordeste do Brasil. Sempre tem palavras que eu não conheço. E eu falo português, eu sou brasileira e tem gente, tem palavras que eu não conheço. A mesma coisa vai acontecer. Você tem que ir aprendendo no dia a dia com o espanhol da Espanha. E aqui é muito engraçado, porque toda vez que os meus sobrinhos de 7, 8 anos da Argentina encontram os meus sobrinhos da Espanha, sempre tem palavras que eles descobrem. Porque isso a gente tem que se acostumar, tá? Então são algumas palavras que mudam, mas dá para entender. Então vamos lá. Tem uma palavra na América Latina que a gente fala que é jugo, não? Jugo quer dizer suco, tá? Jugo. Na América Latina, em quase todos, praticamente todos os países, suco a gente fala jugo. Como fala na Espanha? Qual é a palavra mais comum de ser falado na Espanha? Quem sabe? Sumo. Zumo. O Douglas Zumo. aprovou que trabalhou em bar. O Douglas lembrou, sumo. Exatamente, vou mostrar para vocês. Sumo. Na Espanha eles usam mais sumo. Próxima palavra, computadora, tá? Gente, aqui o errado seria vocês em espanhol falarem computador. Computador não existe. É computadora na América Latina. E na Espanha, como eles falam? Ordenador. Perfeito. Ordenador. É a palavra mais usada. E na América Latina, quando a gente quer falar pegar, o verbo pegar, né? Como eu tô aqui, ó, pegando, o verbo pegar na América Latina é agarrar.
E na Espanha? Correr. Ai, muito bem, Douglas. Muito bem. E, gente, aqui, aí vem, assim, o babado dos babados do espanhol. Porque na Espanha, correr é você pegar alguma coisa. Então a gente fala, corre la botella, não? Corre el teléfono. E, gente, correr na América Latina é outra coisa muito diferente. Quem sabe o que é correr na América Latina? A Jaque sabe, mas ela não quer falar. Gente, correr na América Latina, eu tô olhando aqui, a gente só tá entre adultos, então eu posso falar. Aqui, ó, eu vi que a Isa falou que não sabe. Isa, na América Latina, correr significa fazer sexo. Ah, Então, aqui é algo complicado, tá? Agora, faz 20 dias eu tava com os meus sobrinhos. Gente, imagina, crianças de 7, 10 anos. Porque os meus sobrinhos espanhóis tudo falavam: corre la silla, corre el juguete, corre la pelota. E aí, os meus sobrinhos argentinos, que a gente estava passando férias juntos, o que zoavam eles o tempo inteiro, né? Porque na América Latina, correr é fazer sexo. Na Espanha, correr é agarrar, tá? Então, assim, um latino vai para a Espanha e fala, ou um espanhol, como o meu sobrinho, vem para a América Latina e fala correr. A gente sabe que na Espanha não é isso, né? Então a gente dá risada, mas a gente entende. Então são algumas palavras que mudam. E aí, como vocês vão aprender isso? Gente, é dia a dia, é consumindo série, é consumindo música de cantores espanhóis, tá? É no dia a dia. E vamos para o último ponto. O último ponto é expressões. Expressões. Expressões, quando eu falo, a gente está falando muito mais de gírias. E gíria, gente, muda de país para país, tá? Quando eu vim para a Argentina, eu já falava espanhol fluente. E eu cheguei aqui na Argentina, a primeira coisa que eu fiz foi meu dicionário argento, né? É uma expressão que a gente usa para os argentinos, argento. Eu peguei meu papel, minha caneta e sempre que eu escutava uma expressão nova, eu anotava. Porque, claro, eu falava espanhol fluente, mas eu não sabia as expressões da Argentina. Porque isso é gíria, você aprende com o tempo, tá? Então, vamos ver algumas gírias muito usadas na Espanha, que se vocês moram ou estão querendo morar na Espanha, essas daqui que eu vou falar, vocês precisam aprender, porque todo mundo usa, tá? Vamos lá. A primeira é vale. O que que significa? Vale. tá bom, ok, entendi. É tudo isso que o Douglas falou. É um, ok, tá bom, entendi. A gente usa para tudo. Então, chicos, voy a enseñar algunas expresiones de España, ¿vale? O que vocês respondem? Vale. Vale. Tá? Eu uso para perguntar e para responder. Tio ou tia? Não é tio, não é Tio, tia, não é o irmão da minha mãe. O que é? Tio, tia? Não? É o famoso cara. Gente, os espanhóis usam tio, tia para tudo. Pero ¿qué te pasa, tía? ¿Por qué estás así, tía? Tía, pero presta atención en lo que estás haciendo. É a mesma coisa que você falar, cara. É uma gíria. Então, por exemplo, num ambiente de trabalho muito formal, se você trabalha num escritório, algo assim, nem todo mundo vai usar. Mas o Douglas, que trabalha no restaurante, vai escutar muito. Vai escutar muito, tá? Eles falam pra tudo, é o nosso cara, tá? Próxima. Que guai? Que guai? Que legal. Perfeito. É, que legal. E aí a gente usa, é sempre pra coisa boa, tá? Que guai é só coisa boa. E, gente, essa palavra vocês têm que saber, que os espanhóis usam muito. Vamos lá. Ai, essa classe foi muito guai. El viaje fue super guay. La fiesta está muy guay. Que guay.
Usam para tudo, para tudo. Venga Venga, bora. é uma expressão, né? Então você, Bora, ó, o vamos. Douglas tá afiada. Vambora, vamos, venga. Não? É mais uma expressão. Hombre Homem. é homem, mas é muito usado para reagir. Parece o nosso, nossa, hombre, ¿qué te pasa? É como, é para te reagir. Reagir, não importa se você é mulher. Você é mulher e a gente fala, hombre. Como fala, nossa, é só para reagir. Estoy flipando. Estou curtindo. Pode Sim? ser, estou curtindo, mas é mais, é como que eu Estou tô cho... chocado. E Ah, aí, Douglas, pode ser esse chocado de bom ou esse chocado de ruim, né? Mas no geral, a tradução perfeita seria chocado. Porque sabe quando alguém te conta algo e como, estoy flipando, não creio que isso passou. Estoy flipando. Esa chica te dijo eso. Estoy flipando. Te cobraron 200 euros por una clase. Es como, estoy chocado. Currar. Currar. Yo estoy segura que todos ustedes que se mudan a España quieren tener un buen curro. Trabalhar. Ajá. Ustedes quieren tener un buen curro, ¿no? É trabalhar. Agora, gente, é importante. Tudo isso é expressões. Expressões. Claro que na Espanha existe a palavra trabajar. Trabajar existe e as pessoas usam muito, tá? Que fique claro. Você vai na Espanha e vai falar, quero conseguir um trabalho, tá perfeito. Quero conseguir um bom curro, é informal. É a mesma coisa que falar, eu quero conseguir um bom trampo. É informal, tá? Por isso que eu falei, são expressões. E a última, que chulo, é a mesma coisa que guai. Que chulo. É a mesma coisa, é o legal. E aí tem as suas variações. O meu cunhado todo tempo vai falar, ai, isso é chulíssimo. É tipo, é muito legal. É chulíssimo. Né? Então, gente, essas são algumas expressões. Existem 1 milhão de expressões. 1 milhão, tá? Ah, vamos ver, Letícia. Achei que chulo fosse um pouco mais para bonito. Não, Lê, o bonito, assim, que é só bonito, é que guapa. Guapa e guapo, aí sim é muito para pessoa, tá? Muito mais para pessoa. Mas chulo pode ser para coisas também, situações, né? Una fiesta muy chula, un viaje muy chulo, tá? Então, gente, essas são algumas expressões, e é claro que existem muitas outras, muitas outras. E o que vocês vão ter que fazer? Praticar, ter a escutativa, tá ali, os que já moram na Espanha ou viajam para a Espanha porque estão ali em Portugal, tem que ter a escuta ativa e começar a praticar, tá? E já estamos chegando no fim, porque eu sou pontual. Eu acabei de ver a hora aqui. Então, a gente já está chegando no fim do nosso workshop. E não sei por que não está seguindo aqui, ó. Já estamos chegando muito pertinho do fim, porque eu vou ser pontual, que eu sei o tempo de vocês é valiosíssimo. Mas antes, eu quero saber o que vocês acharam. Vocês gostaram, não gostaram, aprenderam? Foi muita coisa, pouca coisa? Contem pra mim o que vocês acharam, se teve conteúdo importante pra vocês e esperem um pouquinho aí que a gente vai ter uma surpresa no final. Mas antes quero saber a opinião de vocês, se vocês puderem escrever no chat ou abrirem o microfone para falar. Vejo aqui que a Isa falou que amou, a Letícia gostou bastante, a Priscila foi ótimo. Fico super feliz, porque a Sim, ideia é realmente que. Michele, quer falar?
Eu amei, quero assim, tá? Eu estive em Madrid porque meu namorado tá lá, tem 2 anos já. A mãe dele já mora lá há mais de 20 anos, então, assim, eu tive muita dificuldade, eu vi que faz muita falta mesmo. Então, assim, é muito válido, podia ser até um tempo um pouco maior, porque foi muito bom. Obrigada, Michele, adorei. É isso mesmo, a gente tem que ir treinando aos pouquinhos. Mas o mais importante, Michele, e para todos os outros, é que agora vocês pelo menos têm essas ferramentas básicas para vocês entenderem quais são as diferenças do espanhol da Espanha com o espanhol da América Latina. E eu vou bater muito nessa tecla, gente. É o mesmo espanhol, tá? A gente fala o mesmo idioma, mas a gente tem essas diferenças regionais, tá? Como no Brasil a gente não tem 26 estados e o Distrito Federal, mas todo mundo fala português, mas tem as suas diferenças. No espanhol, todo mundo fala espanhol, mas são 21 países que falam espanhol, então é claro que tem as suas diferenças, tá? E, gente, eu queria contar para vocês que, se vocês gostaram desse workshop, vocês podem conhecer mais a metodologia Craving, né? Como eu contei para vocês, eu fundei a Craving Spanish, que é a nossa escola de espanhol. Hoje a gente só trabalha com professoras nativas. Então, eu sou a fundadora da escola, eu criei uma metodologia para que as aulas sejam muito divertidas, sejam dinâmicas, vocês aprendam na vida real e quero destacar muito que esse workshop, ele foi muito diferente da nossa escola, né? Porque na nossa escola as nossas aulas são muito conversacionais. Então assim, hoje vocês não tiveram tempo de falar, né? Falaram aí rapidinho, mas na nossa escola as nossas aulas realmente são muito conversacionais. Então vocês vão estar falando, falando, falando o tempo inteiro. Se vocês quiserem conhecer mais da nossa metodologia, peguem o celular, apontam aqui. Se vocês estiverem fazendo a aula com o celular, depois vão lá no nosso Instagram, achem o nosso WhatsApp, escrevam pelo WhatsApp e falam que vocês assistiram o workshop, que a gente vai oferecer uma condição especial para vocês, para todas aquelas pessoas que quiserem continuar os estudos de espanhol e quiserem aprofundar muito mais, tá? Por quê? Porque em março a gente vai abrir uma nova turma para um horário especial para quem mora na Europa, tá? Porque os nossos alunos do Brasil, eles querem fazer aula ou de manhã ou à noite, já é muito tarde para o pessoal que mora na Europa. Então a gente já tem uma turma só com o pessoal que mora em Portugal e Espanha. E em março a gente vai abrir uma nova turma só para o pessoal que mora em Portugal e na Espanha, tá? Então, se vocês quiserem conhecer mais da metodologia, podem aí escrever para gente que a gente conta para vocês, tá? Vamos lá, ó. Tainara me perguntou qual é o Instagram. Eu vou escrever aqui para você, Tainara. E aí você procura e lá. Ah, já que foi mais rápido do que eu. E lá tem o nosso WhatsApp. Você pode escrever pelo Instagram mesmo. Fala que você assistiu o workshop e a gente vai dar todas as condições para vocês, tá? Chicos, muchas, muchas gracias por la atención. Gracias por estar acá con nosotros. Voy a parar la grabación